Vou direto ao texto bíblico. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13, diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas coloca-se no velador e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Até aí. Outro trecho, Marcos capítulo 9, a partir do versículo 49, diz que lá que nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Esse texto, queridos, tem muito mais a ver com identidade do que com outras coisas. Está nos falando aqui que a nossa missão como seres humanos nós devemos ser sal e nós devemos ser luz. Isso é, devemos trazer o gosto, devemos trazer algo diferente, saborear algo a mais acerca das pessoas. Nós sabemos que uma comida fica muito melhor quando se coloca um pouquinho de sal, um pouquinho de tempero. Nós sabemos que um ambiente com muito mais luz fica muito melhor, muito mais agradável, com uma luz equalizada, ideal para aquele ambiente. Não foi à toa que essas palavras foram escritas na Bíblia e elas nos soam como uma missão. Isso é, seja luz e seja sal. É uma missão. Torne algo valoroso, torne algo saboroso. Tire do ocultismo tudo aquilo que está encoberto. Tire das trevas aquilo que está escondido, né? Coloque a luz, porque você tem essa missão de ser luz e de ser sal. E para a gente entender um pouquinho dessa pregação nessa noite, eu quero falar aqui um pouco sobre criarmos uma identidade espiritual que jamais será roubada, jamais será anulada e cancelada pelas ações do diabo. Para a gente entender o que é essa identidade espiritual, nós devemos partir do princípio e entender que uma identidade espiritual é o conjunto de informações do meu histórico na terra e no céu. Tudo isso, o meu histórico na terra, o meu histórico no céu, compõem a minha identidade espiritual. Todo esse histórico diz quem eu sou. O histórico do céu, o histórico da terra diz aquilo que eu sou, aquilo que eu fui, aquilo que eu sou e aquilo que eu serei. Ou seja, não adianta eu dizer que sou alguém agora, se o meu passado e o meu presente contam outra história. Não adianta eu dizer que eu sou alguém, se o meu passado me diz outra coisa. Não adianta eu dizer que eu sou uma pessoa diferente, se a minha história no passado diz uma coisa e a minha história presente começa a dizer outra coisa. As histórias entram em choque e cada um de nós temos uma história a contar. O mundo conta histórias sobre nós, sobre a nossa vida, olhando para o passado. Ele olha para trás, ele conta quem foi os santos. Ele olha para trás e ele conta quem foi a Maria, quem foi o Eduardo, quem foi o Alex, quem foi a Luísa, quem foi o Júnior. Ele olha para trás e ele conta quem é você neste exato momento. Agora, queridos, geralmente as pessoas são lembradas não pelos seus acertos e pelas suas vitórias, mas elas são lembradas geralmente pelos seus fracassos. É muito comum as pessoas serem lembradas naquilo que elas fracassaram e não naquilo que elas venceram. Deus conta a história de uma pessoa
olhando o aspecto todo. Ele olha para o passado, ele olha para o presente, ele sabe qual é o seu futuro. E de tudo isso, Deus extrai uma frase: ela é minha filha e ele é o meu filho. Deus sabe da sua vida, Ele sabe da tua história. Ele mesmo desenhou a tua história. Ele te deu uma condição de decidir os seus passos, e esses passos gerarão consequências, mas você jamais deixará de ser um filho, jamais deixará de ser uma filha. Acontece que, se você, uma pessoa, ela tem um histórico bom, ela foi um bom aluno na escola, foi formado os primeiros lugares aí da sua turma no ensino superior, fez cursos, viajou o mundo inteiro, foi uma pessoa boa, doou coisas, era um bom cristão, uma pessoa de um patamar excelente, de um linguajar muito polido, perfeito, extremamente educado. Mas se essa pessoa tira a sua vida, se ela se suicida, se ela se joga de uma ponte, ela jamais será lembrada por aquilo, ela vai ser lembrada pelo fulano que pulou da ponte, por aquilo que ela fez no presente. Isso é, o suicídio anula todo o histórico dessa pessoa. As pessoas são lembradas por aquilo que elas fizeram. O adultério anula todo um histórico de santidade. Se você anda em santidade, você se esforça, só que em algum momento você submete a um pecado assim, as pessoas vão lembrar de você sobre aquele ou aquela que adulterou, e não aquele que fez toda uma história, uma caminhada polida diante de Deus. Por isso, a nossa história, ela precisa ser guardada de uma forma excelente. Você não pode deixar que a sua história seja contaminada. Você não pode deixar que a sua identidade seja maculada, seja manchada, que o seu nome seja manchado, o nome da sua família seja manchado. E eu digo, nas questões morais e nas questões dos direitos civis. Se você tem contas em aberto, pague suas contas. Se você tem dívidas, pague suas dívidas. Pastor, eu não tenho dinheiro para pagar. Chega, conversa, negocia sua dívida, mas você tem um nome a zelar. Eu lembro que o meu pai, um dos ensinamentos que mais aplacou meu coração foi o que ele disse assim para mim: filho, nós não temos nada, a única coisa que a gente tem é o nosso nome. Honre o nosso nome, honre o seu nome, honre aquilo que você é, honre o nome da sua família. Nós não temos riquezas, nós não temos imóveis, nós não temos nada. O que nós temos é o nosso nome e a nossa história. Honre e guarde a nossa história. E o que eu mais vejo é que pessoas abrem mão da sua própria história. Elas abrem mão desse histórico que está sendo gerado no céu e do histórico gerado na terra. Elas abrem mão, elas querem jogar tudo fora por aventuras, por sentimentos, por emoções, por paixões desta vida terrena. Agora, a identidade espiritual, quando entendida por nós, ela pode se tornar uma ferramenta extremamente eficiente, que pode mudar o nosso presente, se nós tivéssemos, se o nosso passado foi atribulado. Se nós entendermos que nós temos uma identidade espiritual, o nosso passado pode ser corrigido através do presente, através das nossas novas posturas, através de uma vida de santidade, através de uma vida de arrependimento, através de uma vida de restauração e de renovação. E eu posso te afirmar que a identidade hoje é uma das áreas, pessoas que apresentam esse déficit de identidade é muito comum nos dias de hoje, e elas têm algumas características que são unicamente delas. Pessoas que não têm identidade, elas são manipuladoras, elas gostam de empurrar os seus erros para os outros, elas não são assumidoras da sua própria culpa, elas querem alegar que foram induzidas ao erro, elas desistem por natureza. É muito mais fácil a desistência do que romper com seu caráter, enfrentar as próprias consequências dos seus atos. E essas pessoas, elas não têm identidade,
porque a identidade dela é um conjunto de outras identidades. Ela imita pessoas, ela imita pregadores, ela imita modelos, ela imita jogadores, ela imita pessoas que são ícones na sociedade. Então ela não é alguém, ela é um composto de muitas outras pessoas. Ela é um composto de um filme, ela é um composto de uma poesia, um composto de um amigo. Ela não é única, ela não tem uma identidade. O maior jogador de basquete do mundo, de toda a história, ele errou mais de 9.000 cestas. Este homem se chama Michael Jordan. Eu acompanhava os jogos dele, eram fantásticos os jogos dele. Eu nem gostava de basquete, a gente gostava do Michael Jordan, pelas coisas que ele fazia. E aí começamos a gostar de basquete e assistir o basquete. Só que na sua carreira, ele errou mais de 9.000 cestas. Um historiador foi lá e contou, ele assistiu todos os jogos do Michael Jordan, e ele errou mais de 9.000 cestas. Durante 26 momentos cruciais do jogo, que ele tinha a oportunidade de fazer o seu time ganhar, faltando milésimos de segundo, ele com a bola na mão e ele tendo a oportunidade de fazer o time reverter a história e ganhar o jogo ou ganhar o campeonato e a final, ele errou, ele falhou durante as 26 vezes. Esse homem perdeu mais de 300 jogos. 300 jogos ele perdeu na sua carreira. Ele deixou de ser o rei do basquete, ele deixou de ser o maior nome do basquete mundial. Não vai existir, não sei se vai existir alguém ao patamar desse homem. Não existiu até agora. A história dele foi contada assim. Mas as pessoas que têm identidade, elas conseguem superar os seus erros, elas conseguem superar as suas derrotas, elas conseguem superar as suas frustrações. Ele ainda, depois de todos esses erros, durante todas essas falhas, ele ainda é considerado o maior, o que jogava mais bonito, o que tinha o estilo mais bonito, o que era o mais decisivo, o que botava mais pressão sobre os seus inimigos, porque ele ainda tinha a sua identidade e nada abalava a sua identidade devido aos seus erros. Ele sabia quem ele era para o basquete, ele sabia quem ele era para o esporte. A mesma coisa é o leão na selva. O leão, a cada 10 ataques que ele faz, ele perde 7 ataques. A cada 10 presas que ele mira, que ele olha, ele vê, ele fala: esse é o mais fraco, esse é o mais velho, esse aqui está doente, esse aqui. Ele vai tirando, ele vai eliminando as fortalezas da sua própria presa. Ele vai, fraco, velho, está longe do bando, é esse que eu vou pegar. Mesmo assim, a cada 10, 7 são falhas, 7 ele não consegue executar e chegar no seu objetivo final. Só que pelos erros dele, ele deixou de ser o leão, ele deixou de ser o rei da floresta, o rei da selva, o rei dos animais. Não deixou, porque ele sabe o que ele é para a savana africana, ele sabe o que ele é no reino animal, ele sabe o tamanho dele, ele sabe da força dele, ele sabe das características dele. Agora, o que eu pergunto para você é: você sabe quem é você ao reino de Deus? Você sabe quem é você para o reino? Você sabe quem é você para Jesus? Você sabe quem é você para Deus? Mesmo com os seus erros, mesmo com os seus acertos. Eu não quero falar aqui detalhar os seus erros ou os seus acertos, mas analise os seus erros. Você deixou de ser filha de Deus por causa dos seus erros? Você deixou de ser filho do Deus Altíssimo por causa dos seus erros? Uma identidade espiritual precisa ser renovada. Se você acha que sim, uma identidade espiritual nova precisa ser renovada e instaurada agora na sua vida. É como se você comprasse um pacote, um aplicativo e iniciasse um download. Eu vou começar agora o download. Plum, a barrinha está enchendo. É isso que está acontecendo agora na sua vida. Você precisa receber uma identidade espiritual nova a partir dessa noite. Eu profetizo isso na sua vida. Uma identidade celestial está sendo formada agora, e você vai receber essa identidade na sua vida emocional, na sua vida matrimonial, na sua vida empresarial, em tudo. Agora, quem não tem identidade,
O Michael Jordan poderia falar: eu errei 9.000 cestas porque eu não recebi a bola do jeito que eu gosto. Eu perdi os 300 jogos porque eu não tinha uma equipe que jogava à minha altura. Eu estava jogando fora de casa, eu estava gripado, eu estava doente, eu estava contundido, eu estava com uma lesão, estava jogando no sacrifício. Eu errei durante 26 vezes o momento mais crucial do jogo, porque eles poderiam ter dado a bola para outra pessoa. As pessoas que não têm identidade espiritual, elas afirmam os seus erros na vida das outras pessoas. Elas não assumem aquilo que é a autoria delas, elas não assumem aquilo que é o peso delas, elas não querem levar o fardo delas. Agora, em suas próprias palavras, esse homem diz: eu errei, eu perdi, eu falhei. Só que ele completa uma frase em seu próprio livro, na sua biografia, dizendo assim: e isso, todos esses erros, todas essas minhas falhas me fizeram ser aquilo que eu sou. Isso é o maior de toda a história. Agora, analise o seu passado aí na sua casa. Analise o passado da sua vida matrimonial, de brigas, de contenda, de confusão, de treta, de guerra. Você não tem um momento de paz dentro da sua casa. Analisa o teu histórico matrimonial dentro da sua casa. Isso te dá razão para você deixar a tua esposa. Isso dá razão a você para você abandonar o seu marido, abandonar os seus filhos, deixar a sua casa. Analisa você que é empresário, se essa crise mundial pode determinar aquilo que Deus já determinou para você. Analisa você que é um cristão, que busca andar em santidade, busca andar realmente debaixo de mantos brancos, de mantos purificados pelo Deus Altíssimo e santificados pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. Analisa se os seus erros são suficientes para você abandonar toda uma vida. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: Deus é suficientemente, Ele é um Deus tão exclusivo em sua majestade, que Ele pode perdoar e consertar todos os seus erros nessa noite agora. Porque as pessoas, elas começam a carregar as culpas dentro do seu coração e elas tentam determinar o seu futuro. O seu futuro não é determinado por você, o seu futuro é determinado por Deus. E se você tiver uma identidade espiritual, se você não tiver uma identidade espiritual, se você for um composto de pessoas em uma única pessoa, sim, você vai determinar o seu futuro baseado nas suas falhas, baseado nos seus erros, baseado nos seus pecados, baseado nas suas angústias, nas suas frustrações. E sabe o que vai ser a sua vida? Uma derrota eterna. A sua vida vai ser um peso eterno. A sua vida vai ser uma angústia eterna. Agora, esses registros que eu falei, essas impressões que estão no céu e na terra, elas não contam a minha história por completo. Elas não contam a sua história por completo. A tua passagem nessa terra, ela conta muito mais. Tudo que você faz fica armazenado nesses bancos de dados espirituais e terrenos. Existem documentos que contam quem é você. Você tem um RG, você tem uma certidão de nascimento, você tem um CPF que facilmente as pessoas colocam o teu número lá numa internet, numa rede, num aplicativo, eles sabem quem é você. Você tem um endereço. Existem números que definem quem é você. Existem coisas e objetos que você toca e que você convive com esses objetos, que vão contar que você passou ali em algum dia. Eu vejo isso. Uma vez eu fui surfar, a primeira vez que eu cheguei aqui em Natal, 9 anos atrás, eu fui diretamente, cheguei aqui em Natal, organizei as coisas, fui conhecer a Praia da Pipa. E aí eu cheguei na Praia da Pipa, fui alugar uma prancha de um surfista chamado Capilé. Estava lá escrito lá, Capilé, eu falei, legal, peguei a prancha, olha só como são as coisas. Tirei uma foto com essa prancha, mandei para o meu pai espiritual, o apóstolo Rina. Daqui a pouco ele manda uma foto falando assim: eu surfei com essa prancha no ano de 1900 e bolinha. Aí, meu Deus, um objeto conta uma história. Ele pegou, ele surfou, ele passou por essa prancha, agora sou eu. Olha o tanto que os objetos contam acerca de pessoas. Você dá um kimono, esse kimono foi do mestre X.
Ah, esse carro foi do pastor assado, foi do médico tal. O médico que usava, era da esposa do médico. Ah, esse apartamento, sabe quem morou? Foi o deputado X, foi a fulana assado. Ah, esse celular era do fulano. Então existem documentos, objetos que contam uma história que você passou ali, que você usou e como você usou. Também pessoas, como você as usou, como você as manobrou, como você as manipulou, elas vão contar histórias. Um dia, essas histórias serão reveladas. As pessoas vão revelar os sintomas, elas vão revelar as suas necessidades interiores, dizendo: ah, aquele fulano não presta, aquele ali é mentiroso, aquele lá é da pior laia possível. As pessoas, elas armazenam também informações nossas, principalmente se há um pecado sexual, porque a palavra de Deus diz que quando você junta duas pessoas, elas se transformam em uma só carne. E quando há o pecado sexual, você fica uma só carne com essa pessoa. As impressões da vida dessa pessoa passam para a sua, e as dela as suas para ela. Existem impressões da tua existência por toda a parte da natureza. Se você pisa numa grama, aquela grama talvez morra, ela não cresça mais. Se você cortou uma planta, talvez aquela planta não cresça mais. Eu uma vez peguei uma briga com a pastora, porque eu cortei uma árvore dela aqui na igreja. Tinha uma árvore lá, eu fui lá e passei o machado na árvore. E aí às vezes eu passo lá e eu vejo o cantinho, e aquele cantinho emana a informação: você derrubou a árvore que era da pastora. Ficou uma impressão ali. Animais deixaram de existir para que você existisse. Você caçou, você pescou, você plantou, vegetais mudaram a sua rota. Eles mudaram a rota deles. Você comeu às vezes um vegetal, uma fruta que estava verde, que não estava madura, você interrompeu um processo. Então tudo o que você faz nessa terra é armazenado, sendo no céu, sendo na terra, ou sendo nas pessoas, ou sendo nos objetos. Só que esta não é toda a sua história. Isso não é tudo, porque você é muito mais do que impressões, você é muito mais do que um corpo, você no mundo é muito mais do que todas as outras coisas, porque você anda nesse mundo com uma identidade espiritual de filha, com uma identidade espiritual de filho. E aí todas as coisas mudam, todas as coisas mudam de lugar quando você entende que você tem essa identidade de filho e de filha. Agora, na terra ficam essas impressões que eu te disse, dos animais, das pessoas, dos objetos que você usou. Mas lá no céu, no banco de dados do céu, ficam armazenados as impressões da nossa alma. Isso é, os nossos pecados, as nossas falhas estão todas sendo registradas. Os nossos pensamentos estão todos sendo registrados. O livro de Apocalipse fala que Deus tem uma biblioteca, Ele tem livros que contam a nossa história. Assiste as lives do Apocalipse, você vai ver, Deus tem uma espécie de uma biblioteca, que Ele armazena os nossos dados. Então tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, tudo que a gente peca, que achamos que é em oculto, tudo já está fitos aos olhos dos céus. E é lá que esses registros mais profundos ficarão registrados pela eternidade, até o julgamento do dia final. Os nossos anseios, os pecados ocultos, aquilo que a gente esqueceu que fez, aquilo que nós faremos, porque Deus já sabe aquilo que a gente vai fazer. E aí, queridos, nós não podemos nem contar essa história para ninguém, porque ela está armazenada no céu. Nós nem sabemos que essa história estamos sabendo agora que essa história está sendo armazenada no céu. Salmo 139, versículo 1, olha o que diz, que interessante. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos.
ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda ela. Olha isso, conhecimento de Deus, está tudo armazenado do céu. Hebreus capítulo 4, versículo 13, e não há criatura alguma encoberta diante dele, não há ninguém encoberto, todos nós estamos desnudos na presença de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Olha isso. Então, queridos, isso só nos afirma que todas as nossas atitudes, todas as nossas palavras, todos os nossos pensamentos, todos os nossos costumes, todas as nossas manias, todas as nossas mugangas, até mesmo o funcionamento do nosso corpo, o nosso relacionamento com pessoas, o nosso relacionamento com animais, o nosso próprio relacionamento com Deus, tudo isso está armazenado no banco de dados celestial. Tudo isso com uma finalidade. Tudo isso com uma finalidade. Para saber quem realmente é você. E quem é você? Quem é você nessa noite? O que será que está armazenado no céu? O que será que está armazenado no coração das pessoas ao seu respeito? Quando você chega num lugar, você é amado ou você é odiado? Quando você chega numa loja, quando você chega numa roda de amigos, quem é você? Será que você sabe exatamente quem é você que está aí? Quais são as informações que estão nesse exato momento sendo armazenadas no céu? Porque algumas aqui a gente conhece na terra, mas e no céu? Quem é você? Né? O diabo, do contrário, ele tenta perverter a sua identidade. Ele tenta roubar a sua identidade de filho e de filha. Ele faz com que você peque, ele faz com que você seja escravizado, ele faz com que você consuma drogas, que você consuma prostituição, que você viva do adultério, que você tenha uma vida longe e distante dos caminhos do Pai, porque ele quer tirar e roubar a sua identidade de filho e de filha. Esse é o objetivo primário do diabo acerca das nossas vidas, porque ele não quer que nós estejamos no céu. E como é que ele vai fazer isso? Ele só vai fazer isso, ele só vai conseguir fazer isso roubando e anulando a nossa identidade, o nosso documento celestial, fazendo com que as nossas impressões que são colocadas nos animais, nas pessoas nessa terra, sejam as piores possíveis, fazendo com que as impressões que sejam colocadas e armazenadas no céu sejam as piores. Você sendo conhecido como um homem altamente pecaminoso, como uma mulher altamente distante da presença de Deus. Só que essa é uma noite especial para você que está acompanhando esse culto aqui, porque Deus está fazendo um documento espiritual novo para você. Ele está te dando uma certidão nova de nascimento, um RG espiritual novo. Isso é, você tem uma identidade, e essa identidade é de Cristo sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Se você crê nisso, fala um amém aí no chat, que eu quero ver se você está aí acompanhando esse culto. E aí, queridos, se você não sabe quem é você espiritualmente, se você não sabe qual é a tua identidade espiritual, se você não sabe como Deus gostaria que você fosse, estes são pontos que vão sinalizar você que realmente você precisa de uma renovação espiritual. Se você não sabe quem você é, se você não sabe se você vai ser salvo, se você não sabe qual a sua chamada, se você não sabe se você vai ser um levita, se você vai ser um pastor, se você vai ser um missionário, se você vai ser alguém que vai fazer a diferença, não num altar, mas na sociedade, não nos negócios, nas mídias, nas artes. Se você não sabe isso, você precisa de uma renovação da sua identidade nessa noite. Você precisa dessa renovação. O Evangelho de João, capítulo 2, versículo 23, diz o seguinte: olha só, aqui é como nós adquirimos essa identidade espiritual dada pelo Senhor. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 23: e estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos
conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Queridos, nesse texto aqui, Jesus não confiava nas pessoas que estavam ali ao redor dele nesse exato momento, porque as pessoas só estavam confiando em Jesus nesse momento por aquilo que Jesus fazia, pelos milagres, pelos sinais que ele operava. Então Jesus não confiava nessas pessoas. Ele olhava para essas pessoas e falava assim: eu conheço, eu não preciso que ninguém me testifique acerca delas, porque elas têm interesse, elas não querem, eles não querem a mim por aquilo que eu sou, eles não querem ter uma identidade de filhos comigo, eles não querem ter a revelação, eles não querem ter intimidade, mas o que eles querem são os sinais, o que eles querem são os milagres. E agora, sem relacionamento não há intimidade, e sem intimidade não há identidade. Uma criança, quando nasce, ela cresce aprendendo com seu pai e com a sua mãe. O fruto de muitas pessoas que são desvirtuadas na sociedade nos dias de hoje são pessoas que não têm a presença do pai e da mãe. Eles não ouvem a voz da mãe e eles não ouvem a voz do pai. A maioria dos casos de pessoas que são desvirtuadas são assim. Ou elas tiveram um pai ausente, ou elas tiveram uma mãe ausente, ou elas tiveram a ausência dos dois. E aí ela cresce sendo um composto de muitas outras pessoas. Ela é um composto de emoções de um tio, ela é um composto de emoções de uma tia, ela é não sei quem de um amigo, ela tem a característica de outro parente distante. Ela vai sendo uma mistura de sentimentos, mas da essência do pai e da mãe ela não tem. E agora você começa a entender o significado desse texto, porque as pessoas queriam os milagres de Jesus, eles não queriam Jesus, eles não queriam a intimidade. E hoje a sociedade é o que é por causa disso, porque as pessoas querem as curas, as pessoas querem os carros, as pessoas querem as casas, as pessoas querem os relacionamentos, mas elas não querem Deus, porque hoje Deus tem se apresentado como juízo, Deus tem se apresentado com força, Deus tem se apresentado muitas vezes com exortação, e as pessoas não querem esse Deus. Elas querem um Deus apático, elas querem um Deus só carinhoso, elas querem um Deus só amor, mas Deus não é só isso. E aí Jesus não queriam aqueles, e todos esses que formulam Deus hoje, da mesma forma que esses formularam Jesus no passado, Deus também vai manter um critério. O critério que foi estipulado por Jesus, eu não confio neles também. Eu não vou dar minha intimidade para eles, eu não vou me revelar para eles. Eles não têm relacionamento comigo, eles só estão comigo por aquilo que eu posso dar. E a pior coisa para nós aqui, como homens, é você saber que uma pessoa só está com você por interesse. É saber que uma pessoa só está com você porque você pode proporcionar o bem para ela, que você pode dar uma cobertura, que você pode dar uma cobertura espiritual, uma proteção, que você pode fornecer algo para ela. É a pior coisa. Você imagina Deus olhando e enxergando isso no nosso coração. O mesmo Deus que diz para nós sermos a diferença, para nós sermos sal, para nós sermos a luz. E aí são nesses momentos que Jesus, ele vai lá e ele acessa o banco de dados do céu. Ele acessa o banco de dados dos céus. Quando ele percebe que tem algo esquisito na vida de alguém, ele puxa aquele conjunto, aquele histórico, conjunto de ações da nossa vida, ele puxa isso e ele começa a acessar as informações, e aí ele começa a enxergar pessoas que são diferentes do que aparentavam ser. Ele era santo, ele orava em línguas na igreja, mas chegava em casa, falava palavrão, traía a esposa, batia, agredia. Ele servia dentro da casa do Senhor, ela servia dentro da casa do Senhor, mas chega dentro de casa é o inferno, e os filhos estão desviados devido ao posicionamento do pai, devido ao posicionamento da mãe. Por quê? Porque foi desvirtuada a identidade, foi acessado o banco de dados do céu, e compararam as informações e viram que a pessoa não é a mesma, que tem alguma coisa errada, que está vivendo de aparência, que está vivendo só de ostentação. E aí, pessoal, as pessoas que são assim, elas não têm um nome,
Você olha para essa pessoa, você tenta achar um nome, uma característica boa, e você não consegue. Alguns é dito assim, cara, o fulano é guerreiro. É um nome espiritual. A fulana é guerreira. A Beltrana, ela é batalhadora. A outra não desiste. O fulano X, ele é resiliente. São nomes espirituais que são dados a você. Agora tem pessoas que, se você pensar agora em uma pessoa, você não consegue achar um nome espiritual para ela. Você não consegue achar uma característica. Agora volta para você, olhe para você. Qual é o nome que você tem no mundo espiritual? É guerreiro? É a guerreira? É a batalhadora? Ou você não consegue achar um nome para você? Ou Deus não te batizou com um nome de fogo? Ou Ele não te deu um novo nome? Ele não te deu uma identidade? Você não tem essa identidade? Quem é você, queridos? Quem é você? O nome fala de intimidade. As pessoas se conhecem pelo nome. Nomes têm significado. O meu, por exemplo, é plantador de feijão. Fábio, o plantador de favas, de feijão. Meu Deus do céu, meu nome poderia ser o imperador não sei da onde, o governador, o gladiador. Eu queria um nome com um significado bonito, mas o meu nome é esse, plantador de feijão. Aí um dia eu estava numa igreja em São Paulo, numa periferia. Eu estava trabalhando perto dessa igreja, e aí entre uma visita e outra de um cliente, eu parei o carro, e eu vi uma igreja aberta. Eu falei assim, cara, eu vou entrar nessa igreja. Eu era novo convertido. E aí pisei na igreja, fiquei lá no fundo assim em pé. Chegou um obreiro, falou assim, ó, senta aí. Eu sentei do lado de uma senhora. A senhora olhou para mim e fez assim: você acha que o teu nome não tem significado? Mas tem, você será um plantador de igrejas. Meu Deus do céu, aí que eu fui ver o significado do meu nome. Eu falei, a tiazinha viajou, porque o meu nome é plantador de feijão, de fava, não tem nada com plantador de igreja. E hoje, pela glória de Deus, nós temos igrejas implantadas por todo o nosso Nordeste. A glória é somente do Pai. Agora, queridos, se você for analisar esse texto que nós lemos, não existem nome das pessoas. As pessoas não têm nome. As pessoas não têm nome. E as pessoas que não têm identidade, elas podem ser alvos da ação de Deus. Só que isso não quer dizer que elas serão salvas. Elas podem ser curadas. Elas podem ter uma ação divina, uma intervenção de vida divina sobre a sua vida. Só que isso não quer dizer que ela entrará no céu, porque a própria palavra diz que aqueles que entrarão no céu terão um novo nome. Isso é, teremos uma nova identidade que nós nem conhecemos, nós nem sabemos. Agora, sendo o nome um símbolo de identidade espiritual, e isto é tão sério que no céu nós teremos um novo nome, porque diz lá em Apocalipse capítulo 2 o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Esse texto se diz acerca dessas pedras, era um julgamento que era feito no passado. As pessoas compunham um tribunal, e aí aquela pessoa que estava sendo acusada do assunto X, ela era julgada, e os votos eram com pedras pretas e pedras brancas. Os jurados vinham e colocavam pedras pretas em uma vasilha, dizendo que essa pessoa era acusada e que de fato ela estava determinada a cumprir uma pena por aquilo. Só que quando eram apresentadas pedras brancas, quer dizer que ela estava sendo ali absolvida dos seus supostos crimes, da sua ação errônea. Agora, Jesus nos diz o seguinte, que ao entrarmos no céu teremos um novo nome, e está escrito sobre uma pedra branca, isso é, sobre aqueles que não têm acusação, aqueles que não manipulam, aqueles que não mentem, aqueles que realmente são posicionados, que têm uma identidade. Você vai receber agora um novo nome. Está aqui, fulano X, só eu e você conhecemos esse nome.
é Deus e você. Só você e Deus conhecem esse novo nome. E aí isso fala de intimidade. E você só cresce, você só adquire uma identidade espiritual quando você tem identidade ou intimidade. Adão convivia com os animais do Éden, por isso que ele pôde dar nomes aos animais, porque ele tinha intimidade com os animais. Olha, esse aqui vai ser o leão, esse aqui vai ser isso, esse aqui vai ser a vaca, esse aqui vai ser o cordeiro, esse aqui vai ser o animal X. Deus só vai dar nomes para aqueles que convivem com ele. Deus não vai dar nome para quem é manipulador, para quem é mentiroso. Deus não vai dar nome para aquele que investe a sua vida inteira, o seu fôlego de vida no pecado. Deus não vai dar um novo nome para você que está nessa condição de vida. Será o teu segredo com Deus esse novo nome? Ninguém vai saber. Deus deu um novo nome. Deus deu um nome a João Batista. Deus deu um nome a Jesus. E nessa noite Deus está te dando um novo nome, uma nova identidade espiritual. Sabe por quê? Ele vai te dar esse novo nome porque o diabo te caçava no inferno com o seu antigo nome, como você era conhecido nas baladas, o rei das baladas, o fulano X, o quebrador, a pegadora, a assada, o assado, o fulano assim. O diabo te caçava por esse nome. Ele falava assim, ó, cadê o fulano? É esse que eu quero, esse é um troféu para mim. Eu não tenho glória, mas ele vai ser um troféu para mim. Eu vou humilhar, eu vou estragar o vestido da noiva. Eu vou fazer com que a noiva suba manchada através do nome do fulano X. E é por isso que Deus nessa noite está te dando um novo nome. Isso significa que Ele está zerando uma vida de pecados. Se você quer ter essa identidade espiritual nova sendo gerada na sua vida, Ele está falando assim, filho, ó, está aqui uma pedra branca nova com um novo nome para você. Isso é, o diabo vai te buscar pelo teu antigo nome, o antigo nome, e ele não vai te achar. O diabo vai te buscar por aquilo quem você era, e ele não vai conseguir te localizar. Nas culturas pagãs, uma criança nascia, ela crescia, e aí eles viam, o fulano vai ter o nome X. O nome dele seria dado de acordo com as informações daquilo que a criança era. Só que Deus não dá nomes novos para nós, identidade novas para nós, segundo aquilo que o mundo rege sobre as nossas vidas. Ele dá um novo nome para nós, produzindo um escape, produzindo um livramento, produzindo a glória e produzindo salvação sobre a nossa vida. Olha só, minha identidade é de Cristo, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20, João capítulo 3, versículo 30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Se você nessa noite tem passado por um choque de identidade, algumas atitudes que você tem tomado, você está analisando e dizendo assim, eu não sou assim, eu não sou ignorante a esse ponto, eu não sou bruta desse jeito, eu não sou de falar tais coisas, eu não sou de me comportar desse jeito. Isso é, se você sente que existe algo tentando roubar a tua identidade, você hoje precisa fazer uma nova aliança com Deus, você hoje precisa fazer uma nova aliança com Cristo. Porque se você não fizer, o destino das pessoas que não têm identidade é o Egito e é o deserto. Porque o Egito e o deserto é onde as pessoas são aprisionadas no pecado, elas não têm identidade. A única identidade, o único jeito de que, como eles são conhecidos eles são escravos. Se você sente que existem coisas que estão oprimindo a sua identidade, fazendo você tomar atitudes que você não tomava, fazendo você negociar princípios que eram inegociáveis para você, realmente o diabo ele está querendo imprimir algo na sua vida, ele está querendo anular e manchar a sua identidade, e o lugar dessas pessoas é o Egito. Sabe por quê? O Egito simboliza o pecado, e o pecado escraviza, e Deus não nos criou para vivermos no Egito. Existem
pessoas que estão neste Egito, pessoas que tiveram a sua identidade remoldada, e não por Deus, por outras pessoas, por outras situações, por frustrações da sua vida, por medos, por ansiedade, por dificuldades espirituais. Tem pessoas que estão sofrendo agora com essa falta de identidade. Você, como marido, tem pensado em oculto: a minha esposa não é mais o que era, eu tenho buscado a Deus, mas ela não. O que eu faço? Você está desesperado, você está vendo que ela está perdendo a identidade. Você olha para o seu marido e você fala assim: meu Deus, meu marido, ele não é mais o mesmo. Ele não é mais aquele cara que busca, ele não é mais aquele cara que ora, ele não é mais aquele cara que andava em santidade, ele não é mais aquela pessoa amável. Isso é, a identidade dele está sendo roubada, está sendo drenada aos poucos. No Egito, os escravos, eles são condicionados a obedecer a Faraó. Aí a única identidade deles, a única qualidade deles é que eles têm que ser obedientes pela força. Porque se eles não forem obedientes, Faraó vai bater, vai humilhar, Faraó vai escravizar, vai oprimir, vai matar os seus entes queridos, vai manipular, vai operar toda sorte de maldições sobre a vida daqueles que estão nesse Egito. E tem pessoas que estão sem identidade agora. Você caiu tanto no pecado que a sua identidade, você não se reconhece. Você se desviou tanto, você saiu tanto da presença de Deus, que você não sabe mais quem você é. O anseio do seu coração nesse exato momento é: como eu queria estar nessa igreja, como eu queria estar em cima do altar, como eu queria estar pegando a palavra, abrindo ela e tendo uma revelação, como eu queria orar e saber que a minha oração está sendo ouvida por Deus no céu. Mas quando você ora, é um eco, ecoando, vazio, e você sabe que essa oração não vai subir nem do telhado da sua casa. Às vezes, a sua identidade foi tão corrompida que você não tem nem forças mais para tentar lutar por aquilo que você é. Nessa noite, é uma noite de resgate para você, porque Deus está devolvendo algo para ti. Ele está abrindo uma oportunidade para você. Ele está com uma pedra branca dizendo aqui: ó, filho, pega aqui a sua pedra branca. Não existe mais acusação, não existe mais condenação para você, e tem um novo nome aqui escrito para ti. Esse nome vai proporcionar a tua entrada no céu. Esse nome vai proporcionar intimidade entre mim e você. Só que para você receber essa pedra, existe ainda um deserto para atravessar, porque quando o povo saiu do Egito, eles foram parar num deserto. Eles não foram imediatamente para Canaã, eles não foram para a terra prometida, segundo o que estava determinado ao povo de Deus. E no deserto, queridos, é onde a nossa identidade como filhos é forjada. É no deserto, não é na bonança, não é na alegria. Vocês lembram a história de Lucas capítulo 15, do filho pródigo? Aonde a identidade do filho foi forjada? Foi dentro da fazenda do pai, lá onde ele estava com tudo do bom e do melhor? Não, foi quando ele estava no mundo, quando o mundo veio para a crise, veio uma crise imensa. Foi quando ele estava querendo comer a comida dos porcos, e para um judeu aquilo era humilhante. E ele voltou em si mesmo, e ele disse: eu tenho um pai, eu tenho uma identidade, eu tenho um passado que determina aquilo que eu sou hoje. Eu não preciso estar vivendo disso, eu posso viver uma outra atmosfera. Lembre-se do filho pródigo. No deserto é onde sua identidade será forjada. Deus quer revelar para você um novo plano no deserto. São nas lutas do dia a dia, são nas aflições diárias, são nos momentos eternos de que você olha e você fala assim: cara, essa minha luta é eterna, ela não para, ela não acaba. Esse meu deserto, eu não consigo achar uma saída para esse deserto. Sabe o que está acontecendo? Nesse deserto, a sua fidelidade como filho está sendo provada. A sua fidelidade como filha, a sua humildade estão sendo provadas. As suas características, os seus ideais estão sendo colocados debaixo de situações extremas.
para que você seja forjado, para que seja o início de um trabalhar dessa nova identidade, porque quando soprar o vento, essa nova identidade sua vai te promover segurança, vai te promover fortaleza, e não medo, e não ansiedade. Nesse deserto que você se sente pressionado, onde sua identidade de filho e de filha está sendo forjada, tudo será feito para que você abandone a sua fé em Deus. Tudo será feito para que você vire as costas para a sua pastora, para que você vire as costas para o seu pastor, para que você vire as costas para a sua igreja, para que você procure um outro lugar, aonde uma outra identidade, que não é aquela que está destinada por Deus para a sua vida, seja forjada em você. Agora, aceite que o deserto é um processo, ele será um processo seletivo e natural, que ele vai dividir o filho do escravo. O escravo no meio do deserto vai olhar para o Egito e vai falar: eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero me enlaçar com o pecado, eu quero voltar a cheirar, eu quero voltar a beber, eu quero voltar a mentir, até a vida de manipulação, que eu manobrava todo mundo, eu tinha dinheiro no bolso, eu pagava as coisas, eu pagava as amizades, eu quero voltar a essa vida. Só que esse deserto, ele separa essas pessoas que não têm identidade daquelas que têm, porque aquele que ama, ele segue até o final. A prova disso é, eu conheço, nós temos filhas espirituais nessa casa, filhas espirituais, que nós acompanhamos desde a adolescência. Uma vez uma delas chegou nesse altar e falou assim para mim, veio apresentar um namorado. E aí eu disse assim: você não confia que eu sou seu pai espiritual? Você é minha filha espiritual? Confio. Então tudo bem. Virei para o rapaz e falei assim: olha, daqui, eu já sabia que ele era uma pecinha rara, que não, ele só queria fazer besteira com ela. Eu falei assim: você volta daqui 1 ano para falar comigo. Daqui 1 ano. Sabe o que aconteceu? Deu 4 dias. Ela ligou, mandou mensagem chorando, porque o rapaz abandonou ela. Quem ama persevera, quem ama fica. Você acha que a gente ia colocar 1 ano? A gente ia ver realmente se o menino estava querendo, se ele queria, se ele tinha boas intenções, mas foi a prensa. Vamos ver qual é a identidade desse cara. Qual é a identidade? É a identidade de trevas? É um documento preto que ele tem? São os olhos com a biloca preta? É isso? Ou ele é um homem santo? Ou ele é um homem com uma nova identidade? Ou é um homem que carrega pedras brancas no seu bolso, com um novo nome, que pode falar assim: ó, não tem acusação e não tem condenação contra a minha vida, eu estou aqui com um propósito. Agora, entenda que você vai passar por esse processo, e talvez ele seja muito dolorido, até que você chegue na terra prometida. Porque a terra prometida é o lugar daqueles que têm identidade. O cara que tem identidade, ele consegue sobreviver ao Egito da vida, ao deserto, e na terra santa, na terra prometida, ele está em casa, ele se sente em casa. Porque ele não negociou seus princípios no Egito, ele não se dobrou às ordens de Faraó, ele não sucumbiu às pressões do deserto, porque ele tinha uma identidade, ele sabia quem ele era, da mesma forma que o leão sabia quem ele era na selva, e que o Michael Jordan era o maior para o basquete, e ele sabe que ele era um filho para Deus, e aí ele resiste ao Egito, ela resiste ao deserto, e ela entra na terra prometida, na Canaã, falando assim: eu consegui, porque eu sou filha. Eu resisti porque eu sou filho. Eu resisti porque eu amo meu Deus como um pai. Existem muitas pessoas que estão assistindo esse culto hoje, que não tem pai, mas eu quero dizer, você tem um Deus. Ame-o como um pai. Estabeleça esse contato, essa intimidade novamente com Ele, porque você está sendo preparado para fazer, de acordo com João 14, versículo 12, coisas maiores ou iguais às que Jesus fez. Por isso que Ele está te preparando como um filho. Ele está forjando a sua identidade. Aqueles que têm filhos sabem que mais cedo ou mais tarde
você vai ter que provar o seu filho, você vai ter que dar limites, você vai ter que exortá-lo, você vai ter que discipliná-lo, você vai ter que colocar frustrações na vida dele, dizendo não, você não pode. Quem é pai sabe do que eu estou falando. E às vezes Deus está fazendo isso com você, mas Ele não está fazendo como um Deus punitivo. Ele está fazendo porque Ele quer que você seja um filho, para que você tenha uma identidade de filha. E hoje esse culto é um culto de cura no seu coração, porque nessa noite Deus está te dando uma pedra branca, dizendo para você: você não tem acusação, estou te dando um novo nome, você é minha filha e você é o meu filho. Feche seus olhos e curve sua cabeça. Tudo o que o inimigo quer é desconfigurar a nossa identidade. Ele quer dizer que você não é filho. Ele quer dizer que você é uma escrava. Ele quer dizer que o pecado é suficiente para você. Ele quer dizer que os alucinógenos, as drogas são suficientes, que você precisa deles. Ele quer te manter nesse Egito como um escravo, com a identidade de escravo, com uma marca de escravo. Só que hoje no céu, Jesus está acessando os bancos de dados e Ele está vendo quem é você. E Ele está analisando os históricos na terra. Ele está dizendo: poxa vida, está sofrendo tanto, mas é o meu filho. Está dizendo aqui que ela é minha filha. E Ele está vindo em resgate sobre a sua vida. Ele está carregando pedras brancas com um novo nome para distribuir para todos aqueles que têm um coração sincero, arrependido e contrito. Nós vamos ouvir uma adoração aqui. E o que eu quero é que você, nesse exato momento, peça perdão pelos seus pecados. Peça perdão por ter negociado sua identidade, por ter jogado ela aos porcos, por ter pisoteado, por ter se envolvido em lama, em pecado, em humilhações terrenas, por ter recebido uma identidade de escravo, por ter permitido isso. Enquanto nós vamos adorar, eu quero pedir que você ore com toda a sinceridade do seu coração, porque Jesus está entrando na sua casa agora com um saco de pedras brancas para distribuir para a sua família. E tudo depende da sua atitude agora, se você vai mostrar um coração quebrantado e contrito, ou se você vai continuar realmente nessa vida sem identidade. Vamos adorar a Deus. Estou só, posso ouvir a tua voz. Meu coração é teu, quero em teus braços descansar. Sou teu filho, e é bom estar contigo como filho que sente a presença do Pai ao seu redor. Estou só, posso ouvir a tua voz. Meu coração é teu,
1 João capítulo 3, versículo 1 diz: vejam como grande é o amor que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos. Filhos, filhos, aleluia. Essa é a identidade que está sendo gerada na sua vida, uma identidade de filho, uma identidade de filha, uma identidade que não pode ser roubada e cancelada por ninguém. Ainda diz, sermos chamados filhos de Deus, e que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Hoje, nessa noite, o Senhor Jesus está te trazendo essas pedras brancas. Não existe acusação sobre a sua vida. Você está recebendo agora a absolvição de todo mal, de toda atitude passada errada, de todo histórico produzido errado, de forma contrária aos planos de Deus. O Senhor Jesus está alinhando as informações, os bancos de dados. Ele está remindo a sua história. Ele está cuidando da tua casa, da tua vida. Por isso, você será conhecido pelo que você será a partir de hoje. Você será conhecido por esse dia, por ter feito uma aliança com Deus, por ter entregado seu coração ao Senhor Jesus, por ter tido um relacionamento íntimo, real e fiel com Deus. E a partir de hoje você será conhecido. Uma nova história está sendo desenhada sobre a sua vida, e toda a sua família será alvo disso, em nome do Senhor Jesus, porque a identidade de filho e a identidade de filha está sendo gerada sobre você, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Levante suas mãos aos céus. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Aleluia. Mantenha sua mão direita bem alto. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Cristo Jesus, a unção e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, até que o Senhor Jesus Cristo volte para nos buscar. Como servo e sacerdote do Deus Altíssimo, eu abençoo a tua vida, e eu declaro que a sua identidade passada já não conta mais, porque você está recebendo uma identidade nova agora. Você recebeu um novo nome, você recebeu pedras brancas direto do altar de Deus sobre a sua vida. Isso diz que o seu passado acusatório já não tem mais poder contra a sua vida. Você está livre para ser filho, e você está livre para ter a identidade de filha. E que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, graças a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Foi uma honra poder pregar essa palavra aqui para vocês. Espero que tenha edificado a sua vida. Antes de sair da live, deixa o like, ativa as notificações, manda esse link para alguém que precisa ouvir essa palavra. Quero mandar um beijo para toda a Igreja da Pipa, para todos os meus filhos aqui de Natal, para o meu pai que está no hospital assistindo esse culto, para minha irmã, para toda a minha família, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês, uma semana cheia de vitória. Fiquem conectados aqui no canal do Pastor Santos e no Instagram @bolanatal para mais informações. Deus abençoe todos vocês.